Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu estava pensando, como está difícil hoje em dia educar os filhos, com tantas informações vindas de todos os lados, e a maioria das informações truncadas, erradas, ou em desacordo daquilo que a gente acredita. E eu estava meditando em um versículo que está lá em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A nossa vida tem que estar pautada naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Senão, estaremos sendo hipócritas e mentirosos. Antigamente, tinha um versículo que dizia assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vou ser sincera com vocês, eu cresci ouvindo isso na minha casa. E eu, na minha cabeça de criança, eu via que estava errado. Como é que ela queria ensinar, minha mãe queria ensinar algo para mim e dizia outro. Ela dizia que eu tinha que fazer, mas não fazia, né? E isso era bem incoerente. E a palavra de Deus, eu costumo tê-la como regra de fé e prática para minha vida, e eu digo que é o manual do fabricante. Nela nós encontramos relíquias que nos ensinam todos os dias como tornar nossas vidas melhor, mais verdadeiras, né? E quando lá em Provérbio diz assim, ensina a criança, ele faz no caminho. Ele não diz o caminho. Porque o caminho, você simplesmente aponta a direção. E no caminho, você caminha junto. Você quer que seu filho seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa que não ande com mentiras, que não ande com fingimentos, que seja uma pessoa honesta. Então, ele tem que ver isso na sua vida. Ele precisa ver que ele é educado num lar em que as coisas que são ditas são vividas. Como é que você vai ensinar uma criança a não maltratar alguém se ela é maltratada em casa? Como você vai ensinar um filho ou uma filha que o casamento faz parte da caminhada, da jornada do ser humano? Se você e seu esposo, você e sua esposa, né? Quanto casal, você vive em atrito, se desrespeitam. Como você quer que seu filho tenha respeito por você como mãe, ou pelo seu esposo como pai, se vocês dois não respeitam seus pais? É uma via de mão dupla. E uma prova disso é que lá em Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuidar dos seus, especialmente o da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se você fala algo que você não vive, você está agindo pior do que um descrente. Porque primeiro tem que vir a atitude. Eu vi um ditadozinho popular que diz bem assim: a sua vida grita tão alto ao meu ouvido que eu não consigo ouvir o que você fala. E ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, a gente se depara com várias pessoas, né? Que podem ser tidas como um exemplo ou não. E a minha reflexão para a minha vida hoje e para a sua vida é essa. O que você tem feito na sua casa? O que você tem dito com o seu viver no caminho que os teus filhos te acompanham? Como seus filhos vão lembrar de você daqui a algum tempo? Quando Paulo conheceu Timóteo, Paulo ficou admirado, que apesar de jovem, Timóteo era muito sincero em sua fé. E Timóteo tinha uma avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. E eram tementes a Deus, né? Elas eram de origens judaicas e se converteram ao cristianismo através de Paulo mesmo, e elas eram muito sinceras e educaram corretamente
E engraçado não, interessante, bonito, é que Paulo diz assim a Timóteo: acredito que você é como sua avó, que tem uma fé sincera, não fingida. Coisa linda, né? Você poder daqui a um tempo, alguém chegar para você e dizer: olha, Maria, seus filhos seguiram teu exemplo. Seus filhos viram em você uma pessoa boa a ser imitada, a ser copiada, a ser respeitada. Então, que a gente possa analisar o que temos vivido dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro chamado, é o nosso primeiro ministério. Quero repetir mais uma vez e deixar no seu coração esse versículo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Graça e paz.